Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a nossa temática de hoje é uma temática voltada para o inconsciente, a partir de uma visão psicanalítica, obviamente, e o título é um pouco provocativo aí, o inconsciente não existe, porque realmente nós vamos trabalhar as formas como o inconsciente é visto. Então, nós temos uma situação onde muitas pessoas dizem eu não vou fazer um atendimento psicanalítico ou como profissionais ou mesmo como paciente, eu não vou para um psicanalista porque eu não acredito que exista inconsciente. Eu pessoalmente tenho a minha própria visão, obviamente, do inconsciente, gosto da psicanálise, tenho uma certa queda para o lado da psicanálise, isso é óbvio a partir do meu canal, que tem vários vídeos direcionados à psicanálise, e eu digo que a partir da visão que eu construí do inconsciente, eu consegui chegar ao entendimento de que não é necessário você acreditar no inconsciente para tanto fazer psicanálise quanto para ser atendido dentro da psicanálise. Pode parecer absurdo, né, que o inconsciente, que é o material de maior trabalho da psicanálise, é o que você mais vai ouvir falar na psicanálise, você consiga ser atendido e atender a partir da psicanálise sem acreditar no inconsciente. Como isso funciona? Então é necessário que você entenda a princípio que, acreditando ou não na existência do inconsciente, nós temos memórias. Isso é inegável. Não há como você dizer que nós não temos memória alguma. E que essas memórias, algumas se perdem, algumas nós esquecemos. Correto? Não importa se essas memórias esquecidas vão para o inconsciente ou não. O que interessa é que você tem o pleno conhecimento de que nós temos memória e que memória se perde. Aí é necessário um outro entendimento, que é o de que certas memórias o que nós chamamos dentro da psicanálise de recalcamos, mas nós esquecemos, digamos que quase que intencionalmente. Então nós esquecemos certas memórias, certas coisas, porque elas são esse evento ele é tão prejudicial a nós que nós limpamos da nossa mente como uma forma de defesa. Isso a psicanálise diz que vai para o inconsciente, então nós recalcamos para o inconsciente. Mesmo que você não acredite que isso vá para o inconsciente, você tem um entendimento de que há situações traumáticas das quais as pessoas não se recordam. É isso que você precisa saber para que a psicanálise funcione. Então, se você tem a consciência de que nós temos conteúdos que são, como forma de defesa, expulsos da nossa consciência, que nós não lembramos, é o suficiente para que a psicanálise faça efeito e para que a psicanálise seja funcional para você. Por quê? Porque é com esse conteúdo que você não consegue recordar que a psicanálise vai trabalhar. Então, aonde esse conteúdo está, não faz diferença. Você pode dizer que ele está no inconsciente, você pode dizer que ele está no ar, você pode dizer que ele está dentro do teu cérebro. O importante é que, quando a psicanálise trabalhar com esse conteúdo vai vir para a tua consciência, você vai se dar conta de um conteúdo que você tinha esquecido, vai trabalhar com ele e vai solucionar seus sofrimentos daquele momento. Sabendo disso, a psicanálise é funcional. Outra questão, o inconsciente ele é uma coisa ainda como muito discutido. Então muitos atribuem, dizem, no início, quando Freud estava definindo o inconsciente, ele não foi o descobridor do inconsciente. Existe uma frase do próprio Freud onde ele afirma, isso é um erro dizer que o Freud descobriu o inconsciente. Quem realmente lê Freud e conhece ele jamais vai dizer essa besteira. Porque o próprio Freud cita em seus livros, inclusive uma frase muito emblemática dele os filósofos e poetas descobriram o inconsciente muito antes de mim. O que eu fiz foi simplesmente sistematizar uma forma de estudá-lo. Então, o próprio Freud afirma isso, então dizer que Freud descobriu o inconsciente é porque a pessoa nunca leu Freud, realmente nunca teve um conhecimento adequado de Freud. Enfim, no início, o próprio Freud ele buscava dentro do cérebro humano um lugar para a consciência e para o inconsciente. E outros, ao decorrer aí da história, buscaram o inconsciente, sem êxito, porque realmente o inconsciente não vai ser encontrado dentro do cérebro humano.
Aí traz algumas descrenças em relação à psicanálise, mas devemos entender que a mente em si, por si, que é a alma, o objeto de estudo da psicologia, ela se manifesta como uma ação e não como uma parte do corpo. Então a mente não é uma parte do nosso corpo. Assim como o movimento, por exemplo, minhas mãos estão se movimentando, mas esse movimento não é a minha mão. Há uma coisa à parte que é o movimento dela. E esse movimento não está dentro do meu corpo, é um ato. Da mesma forma, a mente, a alma humana, é um ato do cérebro. E as partes desse ato que são consciência ou inconsciente é uma outra questão. Então, o inconsciente ele pode ser visto como, por exemplo, um ato de esquecimento, que é uma das coisas que eu, pessoalmente, eu tenho uma visão do inconsciente a partir dessa perspectiva, que o inconsciente seria o ato de esquecer o que nós não conseguimos trabalhar, ou seja, o ato de recalcar realmente essa informação, mas não que essa informação vá para uma caixinha à parte chamada inconsciente, que é o mal do positivismo, que as teorias aí mais positivistas realmente elas têm que ver tudo físico, tudo palpável, e nem tudo é palpável. O próprio movimento nós não temos como capturar ele, mas sabemos que ele existe. Então a questão do inconsciente ela pode ser vista como um ato de esquecimento de coisas que nós temos dificuldades de trabalhar naquele momento, como ela pode ser vista, por exemplo, como a história de vida do indivíduo. Então muitos defendem que o inconsciente, isso uma própria lacaniana, uma professora mestrada em Lacan, ela trouxe justamente essa questão, que alguns dentro da abordagem lacaniana da psicanálise vem o inconsciente como a história de vida do indivíduo e não necessariamente como um ato ou como um lugar no cérebro. Tudo isso para resumir que a psicanálise pode ser funcional para você mesmo que você não acredite em mente, mesmo que você não acredite em consciente. Você acreditando em memórias e acreditando que certas memórias são recalcadas ou são esquecidas como uma forma de defesa de você como ser, como indivíduo, e que essas memórias esquecidas te geram sofrimento, e que quando você acessar essas memórias, o seu sofrimento vai cessar, você, tendo conhecimento disso, você não precisa acreditar na existência do inconsciente para que a psicanálise funcione. Tanto na função de psicólogo como de paciente. Obviamente, como psicólogo, você vai ter que se embasar nas teorias que defendem o inconsciente para estar chegando até essas informações recalcadas pelo paciente. Mas ainda assim é possível que você faça um atendimento mesmo sem acreditar que o inconsciente é uma partezinha do cérebro, porque isso já foi descartado há muito tempo, que já se vê os próprios psicanalistas formados há tempo que estudam a área, sabem que é uma questão que não tem lógica buscar o inconsciente dentro de um mundo físico, mas sim é um ato do nosso sistema funcional do cérebro, da máquina, digamos assim, cerebral. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro as questões do inconsciente. Se você ainda não é inscrito no canal, acesse, se inscreva, clique em gostei nos vídeos e até um próximo vídeo.